Olá pessoal, o professor Tiago aqui. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de análise de variância, trabalhando especificamente com o modelo de blocos casualizados. Na última aula nós vimos como se calculam as somas de quadrados em um delineamento inteiramente casualizado e o objetivo dessa nossa aula de hoje é nós vermos as características do delineamento de blocos casualizados, embora nós já tenhamos discutido algumas coisas com relação a esse delineamento na última aula 5. Apenas algumas características agora deste delineamento que eu gostaria de passar para vocês. Ele é um delineamento onde basicamente ocorre um agrupamento de unidades experimentais homogêneas. O que isso significa? Significa que a nossa área ela pode ser heterogênea, ou seja, pode existir uma variabilidade dentro da área, desde que essa variabilidade ela seja considerada, que ela seja incluída como uma fonte de variação no modelo. Né? Com isso, objetiva-se então dentro da área agrupar unidades homogêneas em grupos, e esses grupos são conhecidos como blocos, aonde dentro do bloco é necessário, é obrigatório que nós tenhamos a homogeneidade, mas entre os blocos pode existir heterogeneidade. Né? E essa heterogeneidade vai ser considerada no modelo. Uma característica do delineamento de blocos completos casualizados é onde cada tratamento ele é repetido uma única vez dentro do bloco. Algumas vantagens desse delineamento, né? Com esse delineamento é possível reduzir aí consideravelmente, nós vamos ver um exemplo depois, o erro experimental, justamente por nós estarmos controlando o local, controlando as fontes de variação conhecidas. Né? E uma coisa importante, né? É necessário que se haja variabilidade dentro da área para que nós consigamos ter uma eficiência deste delineamento. Se a nossa área ela for homogênea, nós vamos ver lá nas somas de quadrados depois, se a nossa área for extremamente homogênea, as variações de uma parcela para outra, aleatórias, elas vão ser baixas, né? E esse delineamento tem uma característica que quando nós incluímos mais uma fonte de variação no modelo que é o bloco, nós tiramos grau liberdade do resíduo para compor esse efeito de bloco. Logo, se eu tiro o grau liberdade do resíduo para compor o bloco, mas eu não tiro soma de quadrados do resíduo para ir para bloco, eu vou ter um erro experimental, eu vou ter um resíduo inflacionado. Né? Isso é importante que a gente considere. Esse elemento facilita aí a aplicação dos tratamentos, dos tratos culturais e coletas de dados, geralmente, justamente porque, como nós discutimos já, de 4 blocos, por exemplo, numa área, eu consigo realizar a semeadura de 3 blocos em uma semana e se chover, por exemplo, e só conseguir voltar dali 5 dias, eu posso realizar a semeadura daquele quarto bloco e não tem nenhum problema nisso, porque esse efeito de um bloco para o outro vai cair no efeito de bloco. Né? O importante é que dentro do bloco todos os tratos culturais e os manejos sejam realizados no mesmo dia e uniformemente. Né? Uma desvantagem é o delineamento ele reduz o grau de liberdade do resíduo, do erro, nós vamos ver depois lá. E se a área ela é homogênea, isso pode ocasionar um problema lá na frente. Aqui é apenas uma diferença na casualização do modelo de blocos casualizados para o delineamento inteiramente casualizado. Se vocês observarem nesse gráfico da esquerda, nesse croquis da esquerda, nós temos um exemplo de um DIC. Né? Vejam só, 3 tratamentos
4 repetições. Né? Notem que, nesse caso, na área experimental, a casualização ela foi completamente aleatória, logo, parcelas do mesmo tratamento ficaram muito próximas aqui. Né? Então vejam que todas as 4 repetições do tratamento com 50, que é aquela questão dos 50, 70 e 100% de radiação, do exemplo que nós estamos utilizando na nossa aula, ficaram próximas aqui. Por outro lado, aqui embaixo, nós tivemos 4 parcelas do tratamento com 100% de radiação. Caso haja, vamos dizer assim, um sombreamento que vem nesse sentido aqui, vamos imaginar que eu tenho mais sombra nessa região e eu tenho menos sombra nessa região. O que vai acontecer? Aliado à sombra natural, eu vou ter mais o sombrite ainda. Então eu vou estar superestimando o efeito desse tratamento com 50. Logo, no pleno sol, se eu tenho menos sombra, eu vou estar subestimando esse meu tratamento aqui. E isso não pode acontecer. Né? Qual seria uma forma de nós contornarmos isso? Utilizar um delineamento de blocos casalizados. Né? Notem que agora nós agrupamos os tratamentos em unidades experimentais homogêneas. Ou seja, se nós pensarmos naquele gradiente de sombreamento que ele vem assim, né? Nós teríamos aqui mais sombreamento, menos sombreamento. Todos os tratamentos estariam numa condição de mais sombreamento e todos os tratamentos estariam numa condição de menos sombreamento. Com isso eu consigo lograr essa variabilidade e incluir ela no modelo depois, né? No modelo estatístico. Então aqui, como eu tinha falado, um gradiente. Né? Uma foto lá da área experimental da ressacada, um exemplo para nós darmos uma discutida aqui. Vejam só, aqui nós temos algumas áreas experimentais. Né? Nesse caso aqui, cada quadrado desse provavelmente é um experimento, né? E consideravelmente uma área experimental. Notem aqui, nós observamos claramente aqui 1, 2, 3, 4 blocos, certo? Então vejam só, os blocos eles estão dispostos nesse sentido aqui, né? No sentido horizontal. E isso eu acredito ser correto, né? Porque se nós observarmos aqui, tem uma mata aqui nesse lado de cima, principalmente nessa área mais próxima aqui, né? Aonde a sombra, ela, acredito eu, tende a passar pelo experimento nesse sentido aqui. Né? Então vejam só. Ou até de repente por aqui assim, né? Com isso, nós teríamos aí um delineamento de blocos casualizado sendo utilizado. Na análise de variância, pessoal, diferentemente do tratamento do delineamento inteiramente casualizado, nós vemos aqui no DBC que uma fonte de variação a mais é incluída no modelo. Nós vamos ver lá nos delineamentos em DIC ou DBC, né? Mas em uma estrutura de tratamentos fatorial, que nós vamos ter mais 2 fontes de variação. Então, essa tabela ela vai crescendo cada vez mais à medida em que a complexidade dos experimentos no campo vai aumentando. Né? E é importante vocês notarem que a soma de quadrados de tratamento, o grau liberdade e assim por diante, é a mesma coisa que no DIC. Então, se vocês observarem as fórmulas lá, vai ser a mesma fórmula. Ou seja, a soma de quadrados de tratamento não muda. Ela vai ser a mesma no DIC e no DBC. O que muda está justamente aqui. A inclusão de uma nova fonte de variação e a soma de quadrados de blocos ela é relativamente simples. Ao invés de nós usarmos os totais de tratamento, como nós usamos lá no DIC, nós vamos estar usando os totais de bloco. Né? E aí eu divido pelo número de tratamentos, né, que originaram esses totais aí do bloco. Depois lá na tabela eu mostro para vocês. Então vejam que a soma de quadrados do erro agora, ela não é mais a soma de quadrados total menos tratamento, como era lá no DIC.
Agora ela é soma de quadrado total menos tratamento menos bloco. Né? Então vejam que o nosso objetivo é justamente fazer com que esse erro aqui ele fique baixo, né? Essa soma de quadrado aqui fique baixa, levando uma grande parte dela que estaria embutida lá no DIC, né? Para essa fonte de variação aqui, ó, certo? Consequentemente, obtendo um menor quadrado médio do erro e tendo mais facilidade em encontrar a diferença nos tratamentos depois. Porque se nós dividirmos uma soma de quadrado de tratamento que não muda, que é igual, por uma soma de quadrados de erro menor, desculpa, um quadrado médio do erro menor, nós vamos ter um F calculado maior. Né? E aí isso nos possibilita uma chance maior de achar diferença entre os tratamentos. Mantendo o mesmo exemplo da aula passada, nós vimos que a soma quadrada de tratamento nós basicamente usávamos esses valores aqui, né? Agora, no DBC, o que a gente vai usar? Vai usar os mesmos valores para calcular de tratamento e vamos usar esses totais aqui, ó, para calcularmos a soma de quadrado de bloco, tá? E aí, é importante nós discutir algumas coisas aqui e eu coloquei num gráfico para facilitar isso um pouco. Aqui no eixo X eu tenho os blocos. Então vejam, bloco 1, 2, 3 e 4. Tá? E aí, no eixo Y, a matéria seca, basicamente estou representando não os totais que estão aqui, mas as médias do bloco. Tanto que, se nós observarmos aqui, essa bolinha azul, ou seja, do bloco 1, muito provavelmente é o 16.92. Essa aqui é o 15. E essa aqui para baixo é o 12,31. E esse triângulo aqui em cada box plot é a média do bloco, tá? Aqui nós já conseguimos observar uma coisa interessante, né? Aparentemente, parece que o bloco 1 ele tem uma média maior do que os outros três. Né? Isso já nos leva a nos perguntarmos se um delineamento de blocos casualizados não seria o melhor para ser usado aqui. Né? E isso a gente vai definir depois quando nós testarmos a significância do bloco, assim como nós testamos do tratamento. Se o efeito de bloco for significativo, beleza, é isso que a gente busca. Né? Nós podemos manter um delineamento nesse estilo em um próximo experimento. Se o efeito de bloco não for significativo, provavelmente eu estou perdendo precisão. Eu perdi precisão conduzindo em um DBC. Né? Isso a gente vai discutir depois. Pessoal, as somas de quadrados. Não tem segredo, né? Vocês se conseguiram compreender as somas de quadrados lá no delineamento inteiramente casualizado, vai ser muito fácil e vocês vão só ver que a gente adicionou mais um fator aqui. Tá? Então, relembrando, primeiramente nós calculamos um fator de correção, que é dado basicamente pelo quê? Pelo total de todo o experimento elevado ao quadrado, dividido pelo número de repetições. Pelo número de parcelas, desculpa. Então, calculei o fator de correção. As somas de quadrado total, nós somamos de i até j o valor de cada observação ao quadrado, diminuímos do fator de correção, temos a soma de quadrado total. Soma de quadrado de tratamento. Elevamos o total de cada tratamento ao quadrado, dividido pelo número de repetições que originaram aquele tratamento. Né? Então, 1, 2, 3, 4. Desse resultado, subtrai o fator de correção, soma de quadrado de tratamento. E agora, o novo fator aí, a soma de quadrados de bloco, certo? Que só faltou um 3 aqui, dividido por i. Então, i representa o nosso número de tratamentos. Né? Então, somei
o quadrado dos totais de bloco, dividir pelo número de tratamentos que originaram aqueles totais. Desse valor, subtrair o fator de correção, soma de quadrados de bloco. E aí, a soma de quadrados do erro nós fizemos por diferença. Soma de quadrado total, menos soma de quadrado de tratamento, menos soma de quadrados de bloco. 0,97. Vejam só, pessoal, que lá no DIC, a soma de quadrados do erro era a soma desses dois valores aqui, ó. 0,974 mais 7,067. Então, vocês podem somar esses dois valores e conferir lá que eu tenho certeza que vai bater com a soma de quadrado do erro do DIC, né? E olha só, aqui dá para nós concluirmos que o delineamento de blocos casualizados foi relativamente eficiente. Nós tivemos aí uma grande parte de soma de quadrados do erro que era relativo ao bloco. E é isso que nós buscamos, tá? Na tabela de análise de variância, agora nós confeccionamos ela aqui, e aqui vem uma questão importante, né? Vejam só, lá no DIC, nós tínhamos 2 graus de liberdade do tratamento e 9 graus de liberdade do erro. Voltem lá e observem. Agora, nesse caso aqui, nós temos o mesmo grau de liberdade do tratamento, o mesmo grau de liberdade total. Agora, aqueles 9 do erro, eu emprestei aqui 3 para compor o bloco, né? E aí, com isso, eu perdo o grau de liberdade do erro, né? Para a liberdade do erro diminui. E aí, ao mesmo tempo que nós emprestamos grau de liberdade para compor o bloco, busca-se que a gente retire soma de quadrado aqui do erro e jogue para cá, né? E isso foi o que aconteceu. Agora vejam só, se o bloco não tem diferença, se os blocos são muito homogêneos entre eles, o que vai acontecer? Eu vou tirar graus de liberdade do erro aqui para compor o bloco, mas eu não tiro soma de quadrados do erro que vão para o bloco, né? Consequentemente, eu divido uma soma de quadrados do erro muito semelhante ao DIC por um número de graus de liberdade menor e eu vou ter um quadrado médio do erro maior, né? Então, às vezes, o uso do DBC ele pode diminuir a nossa precisão experimental, tá? Pessoal, nesse caso aqui, o nosso F calculado de tratamento, basicamente eu divido isso aqui pelo quadrado médio do erro, né? 0,162. E o F calculado para bloco, divido os quadrados médios do erro aqui pelo quadrado médio do erro, né? 0,162. Tenho o meu F calculado para bloco e para tratamento, tá? Coeficiente de variação, nós calculamos dividindo a raiz quadrada do quadrado médio do erro pela média geral do experimento. Nesse caso aqui, 2,94. Um coeficiente de variação bem baixo, assumindo aí que o delineamento de blocos ele foi eficiente em controlar a heterogeneidade da área. Então agora aqui, próximo passo, teste de hipótese, né? Nós usamos a tabela F para vermos aí o F calculado, certo? Nos softwares, vocês vão ver que eles já vão retornar o valor acumulado de erro, né? Depois eu mostro para vocês o que é isso, considerando os graus de liberdade do erro e tratamentos, né? Aqui o teste de hipótese para tratamento, veja só, o nosso F calculado 139 e o nosso F tabelado, vejam só, nós temos 2 graus de liberdade de tratamento e não mais 9, como nós tínhamos para o erro lá no DIC, mas agora 6, né? Porque nós tiramos um grau de liberdade do erro e emprestamos para o bloco, né? Então veja que quando nós retiramos grau de liberdade do erro, nós precisamos de um F calculado
maior para achar diferença significativa, né? Com 9 de grau de liberdade do erro, o F mínimo para ser significativo seria 4,26. Com 6 agora é 5,14. O nosso deu bem acima disso, né? Por isso que eu coloquei aqui um símbolo de muito maior, tá? Da mesma forma, nós realizamos aí um teste de hipótese para o efeito de bloco. Então, vejam, grau liberdade do bloco 3, agora não é 2, né? Nós estamos trabalhando com o bloco. Grau liberdade do erro 6, 4,76. É muito menor, na verdade é menor do que o nosso F calculado. Eu concluo com isso que o efeito de bloco é significativo, tá? E aí, considerando esse 14,54, eu peguei esse aqui porque o valor de 139 ia ficar muito fora, né? Mas a ideia é a mesma. Considerando esse valor de 14,54, quando nós jogamos ele aqui em uma distribuição F com o grau liberdade do bloco e o grau liberdade do erro, notem que esse quantio aqui, 14,54, sendo representado por essa linha vermelha, ele acumula, se nós pegarmos aqui do infinito, né, e viermos aqui e chegarmos em 14,74, nós vamos acumular uma área de 0,00355, né? Se nós somarmos toda essa área abaixo da curva aqui, é 1, a probabilidade, né? Com esse valor, nós estamos calculando aí 0,0035 de área, ou 0,35% de erro, né? Como nós consideramos aí a significância a 5% de erro, eu concluo que o efeito de bloco é significativo, ou seja, a gente rejeita a hipótese nula, tá? Identificando essas diferenças, pessoal, principalmente de tratamentos, nós partimos agora para uma outra etapa bem importante, que são as análises complementares. E quando nós utilizamos aí tratamentos qualitativos, nós usamos geralmente testes de comparação de médias. Então eu vou apresentar para vocês aqui os mais usados. O Tukey, ele é um dos mais usados aí, para nós identificarmos diferença entre as médias, tá? Esses testes, eles geralmente comparam todos com todos, ou seja, se nós temos 3 tratamentos, como é o nosso caso aqui, nós vamos comparar o 1 com o 2, vai ser um contraste, né? O 1 com o 2, aí depois o 1 com o 3, e aí depois o 2 com o 3. Né? Faço todas essas combinações aí, tá? Vejam que quanto maior o número de tratamentos, esse número de contrastes possíveis aí ele vai aumentando mais. Basicamente é a combinação do N de 2 a 2, tá? Só a título de curiosidade, se eu tivesse, por exemplo, 25 tratamentos, eu vou fazer aqui 25 combinação de 2, 300 contrastes possíveis para eu comparar, né? Então vejo que manualmente isso fica muito difícil, por isso que a gente tem programas para isso, tá? Mas nós vamos ver de onde que vai sair aqui. Basicamente, isso para todos os testes, né? Nós vamos precisar primeiramente ordenar as médias dos tratamentos em uma ordem decrescente, isso já vou mostrar para que isso. Calcular uma diferença mínima significativa, que vai depender de cada teste que nós vamos estar usando. E essa diferença mínima significativa, nesse caso do Tuckey conhecido como delta, basicamente é um valor mínimo de diferença que precisa existir entre duas médias para que elas sejam significativas, tá? Se esse valor, né, se essa diferença aqui, 1 menos 2, for menor do que o delta, nós concluímos que as médias são iguais, tá?
Pro teste Tuck, nós precisamos usar algumas tabelas, assim como para outros. Então, nós vamos ter um valor tabelado, que a gente vai pegar lá, dependendo do número de tratamentos e do grau de liberdade do erro. Vamos multiplicar pela raiz quadrada do quadrado médio do erro, dividido pelo número de repetição. Né? Essa é a fórmula para nós encontrarmos o delta, né? A diferença mínima significativa do Tuck. E isso para todos os tratamentos, para todos os testes, né? A diferença entre duas médias estimadas maior do que o delta é considerada significativa. Então, se nesse caso aqui, a média do tratamento 1 menos a média do tratamento 2 for maior do que o delta, eu concluo que o tratamento 1 e 2 apresentam médias diferentes estatisticamente. Né? E depois a gente faz as interpretações. Quem é melhor? Qual tratamento teve a melhor média? Né? Quem que não diferiu dele, ou seja, que poderia ser considerado igual ao melhor? Né? E lá no outro extremo, quem que é o pior? Qual que foi o que ficou com a pior média? E qual que é o tratamento que não diferiu desses piores? Basicamente, essas são as perguntas que a gente quer responder com esses testes de comparação de médias. Teste Duncan, nós vamos ver uma característica desse teste. Ele é muito semelhante ao Tuck, mas nesse caso nós trabalhamos com um número de tratamentos menos 1 valores de teste, ou seja, ao invés de nós termos uma única diferença mínima significativa, nós vamos ter I menos 1 diferenças, tá? E aí essas diferenças elas vão depender do número de médias que estão em comparação no contraste, tá? Da mesma forma, se a diferença é maior que o D é significativo, isso nós vamos ver depois, tá? O teste Dunnett, pessoal, ele não é todos com todos, tá? O Tuck e o Duncan são testes que fazem comparações par a par, como eu comentei com você. O teste Dunnett, ele é um teste usado para nós compararmos aí tratamentos, testemunhas ou tratamentos padrões ou controles, né, com todos os outros. Então, se nós temos lá 10 tipos de fungicida, por exemplo, e aí eu tenho um tratamento controle que é o manejo do produtor, vamos pensar assim, eu posso usar o teste Dunnett, depois de feito um experimento, para comparar esses 10 fungicidas com o fungicida do produtor, por exemplo. Então nós temos aqui basicamente uma distribuição T, dependendo do grau de liberdade do erro, né? E aí a fórmula muda um pouco, né? Agora nós temos 2 vezes o quadrado médio do erro dividido pelo número de repetições, tá? Aqui eu já mostro alguns exemplos para vocês. Para facilitar, eu já computei todas essas diferenças entre os tratamentos que estão sendo mostradas na diagonal inferior aqui, né? Ou seja, aqui por causa do arredondamento deu igual, né? Mas a diferença do 1 para o 2 foi de 0,00075, né? A diferença do 1 para o 3, esse aqui é um exemplo de uma análise de variância com 5 híbridos, só para nós vermos, certo? Então, vejam só, deu diferença para tratamento, deu diferença para bloco, nós seguimos aí nos testes complementares, tá? A diferença do 1 para o 3, 0,72. Então, se vocês diminuírem a média do tratamento 1 da média do tratamento 3 aqui, vocês vão encontrar esse valor aqui, tá? Do 1 para o 4, 2,23. Então, se eu pegar esse valor aqui, diminuir 7,25, vai dar isso. E, da mesma fórmula, do 1 para o 5. Então, 3,19. No teste Tuck, usando aí o número de tratamentos e os graus de liberdade do erro, nós achamos aqui um valor tabelado de 4,51. Eu já vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Se eu conseguir clicar aqui. Teste Tuck, aqui, ó. Então nós temos uma tabela que eu vou deixar disponível para vocês. Teste Tuck é 5% de probabilidade de erro. Tem a 1% também, mas geralmente nós vamos estar usando aí
5%, tá, pessoal? Vejam só, aqui nas colunas nós temos o número de tratamentos e nas linhas o grau liberdade do erro, tá? Naquele caso nós temos 6, não é 6 que não é aquele exemplo, vamos ver quantos é aqui. Nós temos 12, aqui ó, 12 graus de liberdade do resíduo, tá? 12 graus de liberdade do erro e 4 graus de liberdade do tratamento, tá? Então a gente vem na tabela agora aqui e vem aqui 4, né? E 12, 4,20. Esse valor aqui, não sei se eu não arredondei para 4,21. 4,51. Ah, não, o número de tratamentos, pessoal. Eu estava olhando o grau de liberdade, tá? É o número de tratamentos. Então, nós temos aqui, ó, 5 tratamentos, certo? E 12 graus de liberdade do erro, 4,51. Nesse caso, a gente olha o número de tratamentos, não o grau de liberdade, tá? Esse I aqui é o número de tratamentos, tá? Então, 4,51 multiplicado por o quadrado médio do erro, obtido na análise de variância aqui, né? Quadrado médio do erro dividido por 4, são 4 blocos. Vocês podem ver isso aqui pelo grau de liberdade do bloco, né? Tem 3, o grau de liberdade é número de blocos menos 1. Eu vou obter uma diferença mínima significativa de 1,52. Essa é a diferença que precisa existir entre duas médias para que elas sejam significativas, né? Para que elas sejam diferentes. E aí agora eu começo a fazer essas comparações par a par, tá, pessoal? Vejam só. De que forma? Vamos lá. Vou comparar primeiramente. Você lembra que eu falei? 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5 e assim por diante. Por isso a importância de nós ordenarmos as médias em ordem decrescente. Por quê? Porque na medida que chegar, vamos dizer assim, aqui, ó, já foi assim, na comparação do 1 com o 4 e eu não encontrar, encontrar diferenças significativas, eu já não preciso comparar mais o 1 com o 5 porque eu já sei que elas vão ser diferentes, né? Porque o 5 teoricamente tem uma média menor ainda, tá? Então aqui, 9,48 comparado com a média do tratamento 2, eu tenho essa diferença aqui. Foi maior do que 1,51? Não foi. Então eu venho aqui e atribuo uma letra A para os dois. Essas letras iguais vão indicar médias que são estatisticamente iguais. Por isso, tratamentos que têm a mesma letra, que compartilham da mesma letra, apresentam médias estatisticamente iguais. Tá? 1 com o 2. Então, 0,72 de diferença. Foi maior que 1,52? Não. Então, 1 com o 2. Desculpa, 1 com o 3. Coloco um aqui também. 1 com o 4, 2,22. Foi maior? Foi. Então, o 1 com o 4, eles não podem ter letras iguais. Então, eu venho aqui e coloco um B. Certo? 1 com 5, logicamente, seria diferente. Então, vai ter uma letra diferente de A. Certo? E aí, quando acho diferença aqui, eu começo agora do 2. Então, o 2 com o 3, essa diferença foi significativa? 0,73. Não foi. Então, letra A. O 2 com o 4 foi diferente? O 2,23 foi maior que 1,52. Então, eu já tinha a letra diferente ali, né? B. Então, vejam, o 2 com o 4, um tem o A, outro tem o B. O 2 com o 5 é diferente, deu maior a diferença aqui ainda, né? Então, eu parto agora lá. O 3 com o 4. 3 com o 4 foi diferente? Deu 1,50.
não foi maior do que 1,52. Então, eles são iguais. Então, o 3 com o 4, eu teria só a letra A aqui, né? Para ele ser igual, eu preciso botar um Bzinho aqui. Por isso que ficou AB, né? Então, vejam. O 3, ele não difere do 4, porque os dois têm a letra B. E o 3 também não difere do 1 e do 2, porque eles compartilham a letra A, né? Então vejam que o teste Tuck ele é um pouco ambíguo. Ele diz que não difere de um, que não difere do outro, tem um poder de teste, né? Uma rigorosidade um pouco maior, tá? E aí, na última comparação aqui, o 4 com o 5, 0,96, é maior que 1,52? Não. Então, se eles são iguais, eu preciso colocar aqui uma letrinha C aqui e um C aqui para que indique essa diferença. Tá? No teste Duncan, pessoal, nós temos agora uma particularidade que nós vamos estar usando 4 diferentes valores de diferença mínima significativa. Quando nós comparamos médias que contêm 2 tratamentos, né, nós já vamos andando nessa ordem para ver. Ó. Da mesma forma, eu comparo um com o 2, um com o 3, um com o 4. Só que agora, ao invés de comparar todo mundo com o 1,52 que nós tínhamos aqui, nós vamos estar comparando com esses valores. Então, o 1 com o 2, quantas médias nós temos? 2. É o tratamento 1 e 2 só. Então, nós vamos comparar usando esse valor. Foi maior? O 0,000 for maior do que o 1? Não. Então, letra A. Né? Letra A. 1 com o 3. Quantas médias tem aqui? Tem 3. 3 tratamentos. Né? Então, nós vamos estar usando esse valor aqui. Ó. 1 com o 3. 0,72. Foi maior do que 1? Não. Então, vem aqui. Aqui tinha A. 1 com o 3 também não difere. Então, vou colocar A também. O 1 com o 4. Então, 1 com o 4 tem 1, 2, 3, 4 médias. Tá? 1,11. Então, 1 com o 4. 2,23. Foi maior do que 1,11? Foi. Então, vem aqui e coloca um B. Aí eu agora já posso pular e deixar de comparar com 1 e começar a comparar com o 2, né? Porque eu sei que o 1 com o 5 vai ser diferente, né? Porque a média é menor aqui ainda, tá? 2 com o 3. Volto novamente, agora usando o 2 com o 3 tem duas médias, volto comparando com esse carinha aqui em cima. O 2 com o 3. 0,73. É maior do que 1,04? Não. Então, 2 com o 3, letras iguais. Eles já tinham, beleza, né? O 2 com o 4. 2 com o 4, 2,23. É maior do que o 1,088? É. Então, eu já tenho aqui o 2 com o 4. Eu já tenho letras diferentes, A e B. Mantenho, deixo assim. O 2 com o 5. 2 com o 5. 2 com 5, 3,19. É maior do que o 1,13? É. Então eu coloco uma letra B aqui também. Tá? Agora, o 3 com o 4. Volto a comparar com essa diferença de duas médias aqui. 1,041 é maior do que essa diferença aqui? Ou seja, a diferença entre as médias do 3 e o 4 é maior do que a mínima? Sim, 1,50. Então, A e B não preciso mudar, já tem as letras diferentes aqui. O 3 com o 5 eu já sei que vão ser diferentes, então A e B também já tem. Por último, eu preciso comparar o 4 com o 5 agora, 0,96. É maior do que 1,041? Por que esse aqui? Porque nós temos duas médias só, né? Não. Então, B. Concluo
que o 4 e o 5 foram os piores tratamentos, o 1, o 12 e o 3 foram os melhores tratamentos. Pelo teste Duncan, tá, pessoal? E o teste Dunnett, agora eu não mais faço comparação par a par, todos com todos, mas o objetivo desse teste é justamente comparar tratamentos com uma testemunha. Nesse caso aqui eu usei o 2, o 3, o 4 e o 5, comparando com o 1, que seria o meu tratamento controle, por exemplo. Nós usamos agora aqui a tabela do Dunnett, certo? Que eu enviei para vocês aqui. Então, se vocês pegarem aqui, ó, número... Vou aumentar o zoom um pouco aqui. Ó, número de grupos ou número de tratamentos, incluindo o tratamento controle. Então, aqui vai de 2 até 10. E aqui o N na linha, da mesma forma, nós temos o grau de liberdade do resíduo, o grau de liberdade do erro. Então, se eu pegar aqui 5 tratamentos, né? Que a gente tem lá, e o 12 grau de liberdade do resíduo, 2,81. É esse valor que eu uso aqui, ó, na fórmula para calcular a diferença mínima significativa. 2,81, que multiplica 2 vezes o quadrado médio do erro dividido pelo número de repetições, 1,34. Tá? Então, basicamente, agora preciso identificar se a diferença de cada um desses tratamentos com a testemunha é maior ou não do que 1,34. Então, se a gente pegar aqui, ó, a diferença para o tratamento 1, que é a nossa testemunha, quais são os tratamentos que vão ter valores maiores do que 1,34? E aí, esse valor aqui ele é em módulo, tá, pessoal? Pode ser tanto maior quanto menor. Por isso que é diferente, né? Não necessariamente que seja maior ou menor. Então vejam só. O 2 e o 3 não diferem. Por quê? Porque os dois não chegaram a 1,34. O 4 e o 5 sim. Por isso eu coloquei aqui não significativo para o 2 e o 3, significativo para o 4 e o 5. Então posso discutir aqui, e isso é muito usado quando nós testamos híbridos ou cultivares, que nós estamos melhorando, por exemplo. Eu tenho lá 20 cultivares e eu quero testar essas 20 cultivares em comparação com uma cultivar que já existe no mercado, que é o nosso controle. Uso o teste Dunnett, tá, pessoal? Por último, eu gostaria só de salientar para vocês aqui o impacto que o erro experimental causa nos testes de hipótese, tá? Vejam que nesse exemplo que nós vimos aqui dos testes de comparação de média, nós tínhamos 5 tratamentos e 4 blocos. Vejam só, quando nós rodamos uma análise de variância em um delineamento DIC, a gente não identificou diferença entre os tratamentos. Embora nós tivéssemos aqui tratamentos com médias de 6,2 até 9,4. Será que essa diferença de 3,19 ela não é significativa? Isso seria toneladas por hectare, né, de milho? Será que 3 toneladas por hectare não é uma diferença significativa? Alguma coisa está indo errado aí, né? Quando a gente observa que a média dos blocos, olha só, o 1, 2 e o 3 com médias muito semelhantes, o bloco 4 com uma média muito superior. Por exemplo, esse bloco 4 ele poderia ter sido conduzido em uma área onde tinha uma resteva de ervilhaca, vamos pensar assim. E esses outros 3, por eu não ter área experimental o suficiente, foram conduzidos aonde tinha uma gramínea na resteva anterior. Ervilhaca a gente sabe que fixa nitrogênio, que é muito benéfica no caso do milho, né? Em um sistema, por exemplo, de produção aí, orgânica, vamos pensar assim.
Então, essa diferença de blocos não foi considerada no DIC, logo a gente não encontrou a diferença aqui usando o DIC. Quando nós usamos um delineamento que logra, que considera essa diferença, olhem só, o efeito de tratamento foi altamente significativo. Né? Você pode notar, a soma de quadrados é a mesma. O quadrado médio de tratamento é o mesmo. Agora, olhem o valor de F, 17,8 no DBC, 2,25 no DIC. Essa diferença, pessoal, de gradiente nas áreas experimentais, ela precisa ser considerada. A gente precisa usar um delineamento que considera isso para nós fazermos o quê? Ó? Fazermos com que esse carinha aqui, ó, ele fique o quanto menor possível. Né? Vejam, no DIC era 3,61, no DBC 0,457, que era justamente esse valor que nós usamos lá para calcular as diferenças mínimas significativas. Então vejam que o quadrado médio do erro, pessoal, ele é usado, é importantíssimo para ser usado nos testes de hipótese de diferença entre tratamentos, entre blocos e também nos testes complementares. Se nós pensarmos lá na regressão, esse quadrado médio do erro vai ser usado para calcular a variância dos coeficientes e, consequentemente, calcular intervalos de confiança daqueles coeficientes. Então, preciso que ele seja o quanto menor possível, tá? Pessoal, sugestão de leitura que eu deixo para vocês aqui. Os capítulos 3 e 5, né, do livro do professor Ferreira, Estatística Experimental, e o capítulo 5 do Pimentel Gomes, que está relacionado aí ao DBC. Na próxima aula síncrona, nós vamos estar realizando a prática de ANOVA no DBC, comparação de médias e o uso do software, tá? Então peço que vocês aí, se não tiverem instalado, instalem, certo? Por hoje eu fico aqui, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. Um grande abraço aí, tchau, tchau.